Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Texto Inspira. Eu sou Alex, o host, e nós estamos aqui hoje, Gerson, por quê? Porque inspirar é o nosso propósito. E aí, Alex, legal. Tudo aí certo? Novamente estarmos juntos aí, feliz da vida hoje, né? Novamente um dia maravilhoso que a gente passou junto e vamos para mais um episódio sensacional. Exatamente, e esse episódio só é possível graças ao estúdio Dr. Amadeu, a TR Texto e a Gerson Otto, né, meu amigo? É isso aí, cara. E lembrando, para cada um, não se esqueça, achei que você já ia se esqueça de se inscrever no canal, né? Vá lá e se inscreva, porque você se inscrevendo, mais pessoas ainda vão estar recebendo os episódios, né? Então é importante a sua inscrição, assim como também comente, né? E também é importante entrar lá no Instagram, né? Por quê? Porque lá tem muito material do Texto in Loco, né, Alex? Exatamente. E é um material riquíssimo. Então, um convite especial a cada um de vocês. Gerson, nosso objetivo é estar criando conteúdos interessantes para que as pessoas possam se desenvolver, buscar cada dia mais inspirações. E a gente está trabalhando para gerar bastante conteúdo com bastante gente inspiradora para fazer isso. E hoje, novamente, um episódio de muita inspiração. E aí, Alex, que episódio será hoje? Então, Gerson, você sabe que tem um tema que, para mim, eu já escuto a palavra há algum tempo e a gente teve, inclusive, aqui alguns participantes que também têm uma experiência nesse sentido, mas o caso deles era mais a parte de inteligência de dados. Agora a gente vai falar sobre inteligência de mercado. E para isso, a gente convidou uma amiga que já estudou comigo uma parte de uma pós-graduação, e na época trabalhava na Hering, depois foi trabalhar na Lunelli, a Dani. Oi, Dani, seja bem-vinda. E hoje ela é a founder, porque é o nome bonitinho de se dizer, da Moz, né, Dani? Que é uma empresa de inteligência de mercado. Seja bem-vinda. É isso mesmo. Obrigada, gente. Obrigada, Alex e Gerson, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e falar sobre inteligência de mercado. É o que eu mais gosto de fazer, então acho que vai ser um papo bem interessante aqui. Dani, você que quando a gente se conheceu naquela pós, você já estava estudando a pós, você já era formada na área de estilo, né? Isso. E aí você estava procurando mais conhecimento e pelo jeito isso nunca parou, né? E pelo que a gente conversou aqui nos bastidores, você agora também está encantada em transmitir para os outros, que é muito bacana. Mas para que as pessoas possam se conectar com a Dani, para mim é fácil porque eu já te conheço um pouco da tua história, mas para quem está escutando, seria muito legal saber quem é a Dani, de onde veio, como chegou até aqui, né, Gerson? E, Alex, ela vai dar uma série de dicas maravilhosas, então já convidando para ficar até o final do episódio, para assistir o vídeo inteiro, para ouvir o episódio inteiro, porque vai ter um material riquíssimo e principalmente quando chega mais ao fim que tem mais informação, né, Alex? Ok, Gerson, tendência vai pro final, é isso aí, fica com a gente até lá. Conta aí, Dani. Então, gente, eu sou a Dani, né? Muitos me conhecem como a Dani Moser e a minha faculdade é de estilista, então fiz aqui pela FURB os 4 anos, né? E nesse meio tempo eu já estava dentro da empresa, já tinha sido picada aí pelo têxtil, né? Então já estava dentro das indústrias. Rapidamente eu fui pro departamento de produto como estagiária e fiz todo aquele processo, né? Em especial na Hering, que eu tenho um grande carinho. E o que acontece? Quando eu estava lá, eu sempre senti vontade demais, né? Então, assim que eu terminei a minha graduação, eu busquei o MBA, que foi onde a gente se conheceu, buscando a parte de gestão, porque eu precisava completar aquele meu conteúdo, né? E eu sempre fui muito inquieta, sempre gostei muito de estudar, né? Sempre gostei de entender o 360, um macro, do início ao final, ficar até o meio da cadeia não fazia sentido para mim. Então, depois que eu finalizei esse curso onde a gente se conheceu, eu busquei uma especialização em gestão de negócios pela Dom Cabral e ainda não satisfeita, migrando aí pelo grupo Lunelli e outros grupos, né? Foi quando eu comecei a perceber que, enquanto estilista ou à frente aí dos setores de desenvolvimento, essa minha vontade de querer saber o 360, de ser uma estilista que viajava com os representantes, que todo mundo dizia, meu Deus, mas por que tu vai lá para Caruaru, lá no interior, né? O que é legal? Gente,
legal era estar perto do cliente, era ver o processo de compra dele, o processo de seleção. Era entender quem era, no caso, trabalhei anos com infantil, ainda trabalhei com feminino adulto e todas as linhas, mas era ver aquele consumidor comprando e usando. E as pessoas me perguntavam, tá, mas tu é estilista? Isso é o comercial? Tu fez a coleção, entregou, o mostruário tá lá, agora tem que esperar o ranking de vendas para criar a próxima. E aquilo era... Eu não conseguia me contentar com aquilo, era pouco. E aí eu comecei a formatar do meu jeito, sem grandes contextos, né, sem grandes conceitos até por trás, é saída ao mercado, comecei a montar minha própria metodologia dentro das empresas mesmo, enquanto estilista, depois enquanto gestora, né, eu organizava para minha equipe estar no PDV. Ou seja, você já... aquele conceito que você acreditava funcionar para você, quando você esteve na liderança, você já procurou fazer uma construção diferente. Dividir, exatamente, assim. Mas assim, eu acho o setor têxtil incrível, né, Dani e Alex, nesse processo de criação, né, desenvolvimento de produto, é tentar descobrir antecipadamente o que provavelmente vai estar sendo desejado pelo consumidor lá em coleções futuras. Joia Lano também, né, que passou também por essa história muito eu acho isso muito incrível, Alex, porque é tentar prever o que vai acontecer lá na frente. Exatamente. Na cor, no produto, na moda, né, no desejo, né, no clima, né? Esse é o mais desafiador hoje em dia, o clima, né, é o mais desafiador para a gente conseguir mapear. Ô Dani, mas seguindo um pouquinho, vou pegar um pouquinho dessa parte tua, porque eu acho isso tem uma riqueza bem interessante, né? A gente hoje vive o tal do client-centric, né? Que é o momento atual. Mas esse momento, ele não é atual. Ele só tem esse nome hoje. A gente percebeu recentemente, mas ele sempre esteve, né? E o que você fazia nada mais é do que olhar isso. E quando você apoiava a equipe comercial nesse sentido... O que você sentia? Vou explorar um pouco isso, porque é uma dor que a gente escuta com frequência aqui no programa, sabe? Como é que você sentia as equipes de vendas? Elas estavam preparadas para receber uma coleção? Contar a história da coleção? Então, Alex, como eu sempre fui conhecida e a pessoa de inteligência de mercado, depois eu fui me encontrar e saber que eu não era louca, né? Que tinha um nome para aquilo que eu tinha vontade de fazer. Mas o pessoal do comercial sempre me recebeu muito bem, porque eu falava a linguagem deles. Eles não estavam preparados, mas eles queriam ajuda. Então, o que acontecia? Sempre teve um abismo entre o desenvolvimento de produto, com toda a sua previsão, sua característica, seu estudo, né? Porque é um dom criar produtos. Mas fazia uma coleção linda, entregava o mostruário, seus catálogos, e aí chegava na mão do representante. Às vezes fazia uma convenção, às vezes a convenção entregava conteúdo, às vezes não, às vezes nem abordava tanto isso, e ele saía para vender e tinha que entregar meta. Então tinha um abismo entre tudo isso. As pessoas, na verdade, no início me achavam louca, e aí eu fui me conscientizando que eu era louca mesmo, porque eu dizia, gente... Você estava acreditando? Eu estava acreditando, porque tanta gente falava, eu pensava, devo ser, né? Já estava fazendo sentido. Ó, já tá, não, eu já estava, falavam... Não é que eu sou louca mesmo. A pessoa falava, já concordava, sou mesmo. Até eu já descobri para mim mesmo, né? E aí, no meio dessa loucura, no meio do sanatório... Depois de muitos anos, e assim, mesmo eu movimentando as equipes, né, que eu tive a oportunidade de liderar, muitas vezes, para essa equipe criativa, não era confortável fazer esse tipo de viagem. Eu tinha profissionais que diziam, isso não é para mim. E eu dizia, gente, mas lá é a resposta de tudo. A gente cria para essa pessoa que está comprando, passa pela mão do representante, passa pela mão do lojista, são ícones importantes nessa cadeia, né? Então, falando, obviamente, de produto acabado, de vestuário, né? Mas nem todos os profissionais estavam prontos, né? E eu sempre fui muito entusiasmada, né? Então, o que eu aprendo, eu gosto de dividir, eu gosto de levar. Então, nem todos, nessa minha trajetória,
embarcavam juntos, tenho vários, né, que embarcavam juntos, mas eu costumo dizer que a minha maior herança, talvez dentro do Teixo, enquanto ainda profissional dentro das empresas, é dentro do setor comercial. Eu brinco que talvez os maiores contatos, amigos e conhecidos são da equipe comercial, porque eles sempre falaram, tá, Dani, mas tu é do produto, né, criativa, independente se eu estava como estilista ou como gerente, mas como é que tu é tão comercial? Como é que tu gosta de estar aqui com a gente? Então, eu sempre tive ao lado, né? Então, eu entrei em empresas onde existia até um abismo de contato, de conversa, e aí eu construí pontes. Então, eu entendi que esse era uma capacidade minha, e aí tempos mesmo depois, a gente começou a escutar. No Brasil, por exemplo, a inteligência de mercado chegou nos anos 80. Né? Aqui em Santa Catarina, a gente começou a ver uma ou outra empresa se movimentando em 2012. Então, é um assunto recente, né? Sim. Então, quando eu fui escutar da inteligência e eu busquei a minha capacitação, foi em 2016, que eu pensei, faz sentido. Quando eu comecei a estudar, eu lembro de chegar para o meu marido e falar, eu não sou louca. Eu sabia que tinha um nome, o que eu tinha vontade de fazer. Mas né? eu acho que era um espaço que estava aberto, né? É meio que um buraco negro, né? Entre o processo da criação, né? De planejamento de coleções e coleção e o processo da venda efetiva, né? Ou seja, bom, aí nós temos que conectar esses dois processos, essa é a percepção principal que a inteligência de mercado acabou conseguindo contribuir, é isso? Isso. Eu vou só fazer vou dar um recado para o pessoal ali, porque eu gostei demais de uma coisa que você colocou. Eu tenho escutado e vejo sempre muita gente reclamando que as vendas às vezes não estão performando tão bem, que eu crio a coleção a gente investe um bocado na coleção e acaba perdendo esse investimento porque elas não performam na velocidade que a gente espera. E eu tenho escutado muitos ruídos assim no mercado. Vejam, pessoal, ela acabou de dar uma grande dica. Pergunta quantas vezes a tua área de estilo, a tua área de criação foi de fato verificar para quem está sendo vendido, o que está sendo criado, se está adequado para o mercado em que você atua. Segunda dica muito importante. E a terceira dica que, para mim, a gente já escutou até em cursos que a gente fez juntos, lá do Marcelo Caetano, por exemplo, que é um cara que fala sobre vendas, quem está contando a tua história. Como é que você faz todo esse investimento aqui? Então, você lembra que tem esse abismo que a Dani se referiu. E você está fazendo todo esse investimento aqui, joga na mão de um cara sem prepará-lo para isso. Ele pode ser muito bom ali. Só que ele precisa transferir o que foi pensado naquela conversa. Mas sabe o que E Alex? muito legal, só para eu finalizar aqui, é muito importante, talvez, fazer essa proximidade. Então, se pergunte dentro da tua empresa, será que a minha área de estilo não está muito longe do meu consumidor? Eu tenho uma pergunta que eu já pratiquei ela, Alex e Dani, assim, nas empresas, né? Porque como a gente tem tanta conexão e está ligado a tantas empresas, né? Mas perguntar, por exemplo, assim, a mesma pergunta, mas para 3 pessoas diferentes, né? Se chegar para o pessoal do estilo e perguntar, quem é o nosso cliente? Vai ter uma resposta. Se perguntar para a equipe de vendas, quem é o nosso cliente? Gerente, supervisão, vai ter uma outra resposta, né? E se perguntar para o nosso representante, quem é o nosso cliente, provavelmente vai ser uma resposta diferente, né? E aí, como é que faz para conectar isso tudo, né? Porque a gente está criando para um público que está imaginando vender para outro e, na prática, o representante já enxerga outro, né? A inteligência de mercado, Dani, ela consegue criar alguma conexão nesse sentido? Ela age exatamente aí. Né? Eu costumo iniciar qualquer programa da minha esteira de produtos com uma sondagem. E a minha sondagem é exatamente isso. Eu pergunto, galera interna, diretoria, líderes, comitê estratégico, quando ele já está formado, quem é? Quem é a marca? Qual que é o propósito? O que ela representa? Qual que é a importância dela? Qual é o consumidor, né? Depois eu vou para a equipe de supervisão, gerente comercial, enfim, para a galera que está um pouquinho porta para fora, sabe? E aí eu pergunto para representante, para fechar com chave de ouro, eu pergunto para cliente. E aí são várias frentes diferentes.
E aí que vem a inteligência, porque a inteligência é uma metodologia da gente trazer informação da porta para fora dos negócios. E aí a gente sempre acha que a porta para fora é até o representante, ou no máximo o lojista. Né? As indústrias, a gente trabalha, o nosso olhar ele vai até o lojista. A gente esquece que quem paga a conta é o consumidor. No caso, quem comprou, se você vende tecido, bases, é o teu cliente que comprou, transformou aquela base, foi através do representante, virou o vestuário, chegou no lojista, mas quem está usando é que pagou a conta. E a gente esquece que é esse que está usando é que movimenta toda a cadeia. Então, através da inteligência de mercado, a gente vai mapear da porta para fora. Da porta para fora é que eu identifico o concorrente, não é dentro de casa, não é pedindo. Não é a galera de produto que vai dizer quem é o concorrente, não é a galera de marketing, não é, às vezes, o gestor interno comercial, mas é da porta para fora. E aí, quando a gente tem uma série de informações que vêm informações, principalmente no Brasil, onde a gente tem regiões tão distintas, né? A gente vai ver comportamentos diferentes, hábitos de consumo, jornada do cliente diferente por regiões, a gente tem metodologia para buscar informação qualitativa, que é essa, me fala quem é, né? Não é uma resposta sim ou não, né? São através de respostas de perguntas abertas, onde existe uma contextualização, eu tenho que transformar isso em estatística. Porque só no achômetro, inteligência não é baseada no achômetro. A gente tem clientes que trabalham no Brasil inteiro, Alex. E Dani, e também trabalho com exportação, né? Teoricamente, para cada mercado que se atua, região norte, região nordeste, região centro-oeste, as características, região sul, as características para cor, para produto, elas são diferentes, né? Quem trabalha com exportação, isso intensifica mais ainda, né? E aí como é que faz para conectar isso que você está comentando, né? E isso que eu também estou tentando trazer, como é que faz para criar essa conexão agora dentro da empresa a partir da inteligência de mercado que começa a conectar esses setores aí? Deixa eu, antes de você botar essa pergunta, eu queria entender uma coisa. Quando a gente trouxe aqui o especialista em branding, a gente percebe que todo o estudo de branding vai identificar o público-alvo desejado. O ideal, né? O alvo ideal, vamos botar assim, beleza? Eu quero fazer sonho, isso. né? Aí a área de estilo recebe isso como um guide, um guia, vamos dizer, uma espinha dorsal, certo? É para esse é o meu propósito. Esse é o meu propósito. Essa é a minha tribo, é a comunidade que eu quero atender. Isso. Porque hoje é a forma mais correta hoje de pensar. É pensar assim, qual a comunidade que a minha marca vai atrair. Ou ela que vai fazer parte. Junta com toda essa questão de particularidades regionais. E você trouxe muito bem falado, quando você pensa no mundo global, você entra com culturas diferentes, com muita coisa, muito tempero nesse caldeirão. Mas, voltando aqui, então assim, o brand seria a espinha dorsal. Aí você tem as criações sendo feitas e jogadas no mercado, mas a tua realidade, às vezes, por mais que a tua marca tenha aquela característica que você deseja, quando você está vendo, você está jogando ela no mercado, num consumidor que não entende isso. É expectativa e realidade, né? Isso. Então, seria justamente você conseguir... ou seja, juntando essa questão que o Gerson colocou... Das regiões. Das regiões e de unir... Como que você une também a expectativa de que aquela marca vai ter o branding identificado com o mercado que de fato ela está atendendo? Com o real, né? Eu vou até olhar para a câmera e responder. Por favor. A palavra é pesquisa. Tudo é respondido por pesquisa. Não é sobre achismo, não é sobre visitei 2 clientes e já sei que é isso. Não são conclusões precipitadas, são pesquisas, amostragens. Quando eu tenho essa questão das regiões, eu preciso olhar com muito cuidado para dentro da minha empresa. Como que eu costumo trabalhar na Damos? Eu sempre tenho a melhor região, a pior região. Essas são fáceis da gente mapear, tiramos, né, o ranking, os resultados, beleza. Mas eu tenho a região estratégica. E
Para muitos clientes, quando eu chego, eles falam, mas como assim, Dani, região estratégica? A região estratégica é talvez uma região que a gente ainda não atende da forma que o IPC, que é o Índice Potencial de Consumo, nos indica, mas que a gente acredita que precisamos crescer lá. Quando eu tenho essas 3 regiões, eu tenho um mapeamento de como que eu tenho que perceber as informações que vêm da pesquisa, da porta para fora. Então, por exemplo, se eu tenho uma referência a Curitiba, Curitiba não tem muita atração pela cor laranja, um exemplo, né? Isso é estatístico, mas vamos supor que a gente ainda não tem a estatística pronta. E lá na tendência vem o laranja. E aí? Não vamos poder pôr laranja? Primeiro, tem tons de laranja. Como é que eu sei? Eu preciso conhecer esse consumidor. Depois, pode ser que Curitiba não vá aceitar esse tom, mas pode ser que Curitiba não é uma região estratégica ou a minha maior. Então, eu não preciso deixar de pôr por essa necessidade, trazendo um exemplo bem básico e clichê, assim. Mas tudo que é mapeado externamente tem que ser ponderado com a expectativa interna e com os resultados internos. Então, qual região que eu mais escuto? Dani, qual que é a mais importante? Qual representante que eu mais escuto? Eu preciso entender as regiões e o papel dela dentro do meu negócio, né? Então, no negócio do meu cliente. Então, Dani, na verdade, você vai ajudar no mapeamento também de como ele está conduzindo a gestão dele de busca de mercado. Uhum. Porque muitas vezes, e eu como atuo como representante há muito tempo, muitas vezes você até olha, eu já até brinquei que eu era um cara de inteligência de mercado, já apanhei porque no bastidor aqui ela já me disse, você é formado? Eu falei, não, então você não é. Tem que ser capacitado para se dizer inteligente. A gente tem, eu vou dizer tu que eu tem tenho certificado da Dani? Não. Então. Eu vou dizer que eu tenho um bom feeling, pode ser já assim. é um bom começo. É um bom começo. Uhum. E assim, por exemplo, muitas vezes eu olho e falo assim, mas espera aí, essa região teria que tá me dando retorno assim, assim, assado. Mas eu não consigo performar nessa região. Uhum. Às vezes é porque a característica do produto não está bem alinhada, às vezes ou seja, você olhar... existe a presença, às vezes, de um concorrente local que tem uma penetração melhor que a minha. São basicamente vários dados que a gente tem que captar. Mas quando eu falo como representante de uma região que eu domino, eu acabo conseguindo administrar isso com a cabeça. Uhum. Mas eu penso que quando a gente olha uma empresa, por pequena que ela seja hoje no mundo digital, né? Que o cara tá fabricando aqui, botando na internet para vender em qualquer estado da federação, né? Todos os locais, todos os municípios podem acessar. Ele vai começar a ter que estar muito mais ligado, inclusive dizer assim, olha... minha venda vou pegar o teu exemplo do laranja. Uhum. Minha venda no Nordeste, que aceita muito bem a cor laranja, ela é pequena. Então eu tenho que botar peças em laranja para que eu possa ganhar mercado no Nordeste. Mas aí eu não vou vender isso em Curitiba. Tudo bem, mas... E aí tem uma outra coisa que acaba acontecendo, é a gente fazer, e isso você deve ter vivido muito no estilo, a gente rotula rápido e vira algo que ninguém muda. Então você fala assim, não, laranja não vende na nossa coleção. Não adianta fazer. Escreveu na pedra, né? Cara, acabou. Ninguém vai fazer laranja. Mas, cara, às vezes o laranja era a tua porta de abertura de um novo mercado. Que o mapeamento que você vai estar fazendo ajuda as empresas a fazer. Alex, para quem trabalha com marca própria, para quem trabalha, Dani, com Magazine, eu levo a entender que os dois precisam ter a metodologia, talvez elas calibradas, né? Ajustadas, né? Mas muitas vezes as empresas que trabalham com PL não têm nenhum tipo de estudo e criam produtos também de uma forma não integrada e tal, né? Como também na marca própria. Eu me lembro muito bem o que a gente fazia, né? Então, o que a gente fazia lá na Duda quando a gente lançava um produto, né? Olhava para aquele produto e dizia, rapaz do céu, que produto feio, né? Isso aqui não vai vender, né? Aí, não vai vender e tal. Daqui a pouco começava a vender e aquilo vendia. Aí aquele que a gente achava que, no achismo, que era bonito,
não performava. Não performava. Né? Ou seja, sair do achismo, né? Aí nós, quando lançávamos coleção, Alex, o que a gente fazia? A gente desfilava o produto e cada representante ganhava o computador e cada representante marcava lá, Dani, esse produto aqui eu vou vender 10, esse eu vou vender 20, esse eu vou vender 100, esse eu vou vender 500, esse eu não vendo nada, né? E depois quando você ia avaliar o número real, né? Como é que era? Completamente diferente. Distorcido. Daquilo. Nossa, aquilo era assim, ó. Então, ou seja, aquilo era o achismo, né? Uhum. Não era algo... E assim, muitas vezes, né, eu escuto muito, hoje atuando aí com clientes, mas o representante sempre acha isso, o representante quer tudo, ele quer um mostruário muito maior, porque é mais probabilidade de chegar a bater meta, né? Um cliente falou, ele já vem falando pra gente. De fato, a primeira coisa que a gente não pode fazer é colocar o representante no lugar que não é dele, né? Então, a gente tem que entender, primeiro, a dinâmica do dia a dia dele, tudo que eu falo para as equipes de produto e marketing que estão da porta para dentro e que tem essa dificuldade. Vou falar agora em material de PDV, né? O que a gente faz para expor a nossa marca nesses PDVs? Vai para a loja, dentro de casa, dentro do escritório, vocês não vão conseguir saber. O representante, ele roda lá os seus quilômetros, ele tem as suas malas, né? Quem trabalha com vestuário, inverno, é aquele volume de mala dentro do carro e carrega e anda. Então, tem uma dinâmica. Esse representante, ele é um excelente agente de coleta de informação para a inteligência de mercado, mas ele precisa ser instruído porque ele está lá batendo meta e tirando os pedidos dele. Eu não posso trazer muitas vezes ele para dentro da fábrica e dizer assim, agora me diz se esse produto vai vender. Gente, ele está vivendo o hoje. Então a gente não pode trazer ele para uma realidade que não é dele. Mas aí já fica uma dica interessante para o representante que quer se capacitar para ser diferenciado. Acho que sempre eu gosto dessas conexões. Talvez procurar, você me contou que também tem a parte de formação, né? Procurar a formação de que informações eu deveria coletar, de que maneira eu deveria compartilhar isso com a fábrica para que a fábrica pudesse tomar as decisões, né? Cara, eu não tinha pensado nisso, cara. Tu imagina, cara, que ideia sensacional, Alex. Imagina um representante de vendas dominando e conhecendo metodologia de inteligência de mercado para atuar no dia a dia dele, hein? E penso quanto essa empresa vai ser inovadora e vai ser assertiva na distribuição dos produtos dela, né? Então, o representante, a gente tem vários agentes de coleta na inteligência. Eu sempre digo que a gente não trabalha sozinho, né? O primeiro é o representante. Enquanto instruído, com checklist, por exemplo, eu faço muitas ligações remotas, né? Para os representantes para eu conseguir ter maior amostragem e abrangência. Quando eu pergunto para eles, eu pergunto do lojista e tal, e são super solícitos, assim, né? E conversam, a gente marca horário, claro, né? Dentro da agenda dele. E aí, quando eu chego na parte, e me conta, quem é essa mãe, essa mulher, esse homem que está entrando dentro da loja, que está comprando produto? Eles me falam, meu Deus, Dani, boa pergunta, nunca percebi, mas vou começar a olhar e vou pedir para as vendedoras, eu tenho elas aqui no grupo de WhatsApp, vou começar a pedir. Então, assim, ele quer fazer, ele está lá. E vocês acham que um representante ele vai se movimentar para mandar um WhatsApp, uma ligação ou qualquer coisa, uma informação para a fábrica que não seja em prol de uma evolução, de uma melhoria? Ele não vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso. E provavelmente vão existir aqueles que jamais vão mandar, mas assim, perfil. Beleza. Não só questão de perfil. Talvez esse cara vai se tornar obsoleto. Aí Talvez. Depois ele vai dizer, acabaram com a profissão de representante. Mas eu te digo o tirador de pedido talvez, né, Alex? Esse talvez não tenha mais. É óbvio que não. Mas assim, hoje a gente já fez aqui um programa justamente falando um pouco da venda B2B. E eu penso que esse nosso conversa ele foi excelente para o cara que é da área comercial que está nos escutando hoje. Saiu uma ideia aqui de algo que ele pode incluir no serviço que ele presta à empresa que ele representa. Porque tudo isso vai ser extremamente relevante. Mas eu peguei o celular aqui na mão, não foi para ver minhas mensagens do WhatsApp nem nada. Mas é porque eu queria anotar uma coisa. A gente vê um modelo de teste escala sendo adotado. É um modelo que ele é muito mais sustentável do que o aposta, né? Mas ele ainda assim gera um monte de produto que talvez seja vendido no sales e tem um custo
de estoques, às vezes um pouco elevado para as fábricas. A gente vê hoje modelos como o da Shein, que faz essa inteligência de mercado através da busca do algoritmo, né? Uhum. E a gente vê também a possibilidade do representante estar integrado com a tecnologia para poder ofertar isso. Até já é um baita programa, um produto para os nossos parceiros aqui de entrevista de alguns programas atrás. Ou seja, o teu trabalho, de uma certa forma, é um algoritmo vivo dessa inteligência de mercado que você não tem no online. Você vai estar o online tem esse traceability, Sim, eu tenho. Tracking eu consigo olhar as áreas hots, né? Onde estão os cliques, aonde que eu perco esse cliente, eu consigo no online, né? Mas no físico, a inteligência de mercado, ela vai além de um dado. Por exemplo, né? Nas indústrias tem os rankings, o mais para o menos vendido, enfim. A inteligência de mercado, ela diz o porquê o primeiro é o primeiro e o último é o último. Então, essa é a melhor informação. E aí, eu tenho, inclusive, clientes muito queridos que eu já trabalhei, que trabalham só no online, só com e-commerce. E as pessoas me dizem, Dani, como tu faz inteligência de mercado se muito é na conversa, né? Se é muito baseado na pesquisa atrás de informação qualitativa, que é informação, não a quanti que é dado, mas aquilo que não é falado, que é percebido. Em algum momento, esse consumidor do online, ele vai estar no físico. Seja num restaurante, numa praça de alimentação, em algum momento a gente vai conseguir olhar ele, vai conseguir olhar a jornada de compra dele, como que é um processo dele, seja de escolher uma alimentação ou um calçado, ou entender a configuração familiar dele, se tem filho, se não tem, se está num shopping num sábado à tarde ou se está numa quarta-feira à tarde, está me mostrando consumidores completamente diferentes. Então, mesmo no online, a gente tem um acesso, porque quando eu tenho O cara tá quarta-feira à tarde no shopping, herdeiro. É esse que eu quero, entendeu? Pai, eu fui almoçar hoje no shopping. Que horas tu estava almoçando? Um pouquinho antes das 4. Eu não podia perder a piada. Mas é isso, é a gente conseguir entender além do número. Então, a inteligência de mercado, ela vai trazer a clareza, o porquê que aquilo está acontecendo, seja no online, seja no físico e mais, gente. Inteligência de mercado, vou olhar de novo para a câmera, tá? Fique à vontade. Inteligência de mercado, ela é aplicável para qualquer tipo de negócio. Desde que trabalhe com produto ou serviço, ela é aplicável. Não é só para o texto, é para todos os setores. Eu, inclusive, já tive clientes que trabalham com identidade olfativa, o marketing olfativo, que desenvolve um aroma exclusivo para as marcas, né? Então, foi aplicável a metodologia para essa minha cliente também bem especial aí. Então, a inteligência, essa sondagem externa... A gente pode até indicar para o estúdio Dr. Blum, Amadeu, só para pegar no pé dessa brincadeira, mas porque ele também tem uma indústria de velas, então ele pode fazer velas aromáticas. Um prospect aqui, ó, já saímos com uma relação de prospect. Nos episódios, Dani, que a gente teve com vários empresários, né? Todos eles comentaram dessa importância de estar se reinventando, né? De estar atendendo a um tipo de mercado num determinado momento, o tempo vai passando, vai se reposicionando a nível de mercado, vai se reposicionando a nível de produto, vai se reposicionando a nível de consumidor, né? André, da Objeto Brasil, com a marca Doce Trama, foi uma dessas pessoas que comentou que estava se reinventando, né? Constantemente, primeiro produzindo PL, depois indo para a marca própria e essa marca própria crescendo, né? Teoricamente, no momento em que há um reposicionamento também de produto, né? Um reposicionamento de mercado, né? Onde agora tem que provavelmente ser feito um novo estudo, né? Uma nova realidade. Cada coleção é uma nova, portanto, ela é uma nova realidade, né? E aí talvez, né, Alex, eu acho que o episódio de hoje ele, com a Dani cai muito bem, porque aí às vezes a gente se frustra. Poxa, a coleção que eu criei não deu certo, né? Será que não é porque será que eu estudei isso de forma correta, né? Será que eu conectei o meu representante agora com essa coleção que eu criei ela, né? E aí as frustrações começam a ser grandes, né? E eu te diria uma outra coisa a mais que para mim é assim, veja que você trouxe todos os pontos que você trouxe,
eram olhando para aqui. Será que o que eu fiz, será que o que nós fizemos, será que a nossa equipe? O que faltou era a pergunta, mas o que mudou no meu cliente que eu não fui mais atrativo? Exatamente. Certo, né? Uma das funções da inteligência de mercado é o mapeamento antecipado. Então, vou falar um pouco técnico aqui, né? A inteligência de mercado, ela trabalha com kit. O que é kit? É aquele problema. Caiu um problema, uma dor, uma preocupação. Parou a venda, ou tal linha está parando de vender, ou os representantes estão reclamando, ou enfim, a linha não está agradando, algum problema está na empresa. Normalmente é nessa hora que os clientes me chamam, né? Quando está com problema. Quando esse kit é todo o problema que entra para a área de desenvolvimento de inteligência de mercado. Esse problema ele pode ser fatiado em 3 tipos. Um é o ad hoc. Ad hoc é aquele problema emergencial, parou de vender. Ou, o mais clichê, deu uma pandemia. É algo que não foi mapeado e só estourou e está impactando o resultado da empresa. O segundo passo é o monitoramento, que eu vou monitorar a parte do clima, as movimentações das classes sociais, as movimentações da população. Antes eu falei em IPC, o Índice Potencial de Consumo é o principal indicador hoje para a gente conseguir entender se a gente está usando tudo que as regiões têm para nos dar. Tem empresas que até fazem indicadores melhores do que o IPC, mas alguma região está deixando de atender, né? Então, a gente consegue mapear ali no monitoramento. E com isso, quando o monitoramento ele é mal feito, normalmente ele vira um ad hoc. Ad hoc é o nome teórico, mas é quase uma dor de cabeça. Então, ou eu trabalho de forma analgésica, que é aquele negócio, estou com uma dor de cabeça, tomo um remédio. Ali a inteligência está atuando sobre uma dor já existente. É mais caro, mas requer uma agilidade muito rápida, né? E às vezes as coleções são criadas com 6, 7, 8, até um ano antes, né? Sim. Então isso é um grande problema. Eu saí criando coleção sem eu ter um monitoramento bem feito. Eu preciso acompanhar o que está acontecendo. Por exemplo, eu sempre pergunto para os meus clientes, né? Quem é que está movimentando o varejo brasileiro hoje? Eles me perguntam, quem está comprando? Ai, Dani, como que eu sei? Gente, a gente tem que estar onde o consumidor está. Ah, mas eu não tenho dinheiro para investir, o meu cliente, para mandar a minha equipe de produto, a minha equipe de marketing, a minha equipe comercial, para viajar, para ir lá para o Nordeste ou para São Paulo. Gente, tudo bem. Você trabalha com infantil? Sabe onde tem que se fiar? Nas festas infantis. Vai nas festas de aniversário, mas vai, não fica lá comendo docinho. Fica lá, não pode comer docinho. Ou pega o docinho e vai lá perto das crianças. Entenda essa mãe e essa criança, essas movimentações, as necessidades. Gente, quantas marcas infantis fazem roupa para criança? As festas de aniversário fazem parte da primeira infância dela. Quantos convites de aniversário a gente recebe quando os filhos são pequenos? Quase todo final de semana tem festa. É um ótimo laboratório de mapeamento. Agora, cuidado, muito cuidado. Antes eu falei de pesquisa. A gente nunca pesquisa e tira conclusão. Isso é tirar conclusão precipitada. A gente precisa identificar padrões. O que são padrões? É quando aquilo se repete. Vou dar o exemplo de novo da festa infantil, né? Tá lá. Tem uma mãe, aquela mãe tem 2 filhos, um tem 4 anos e o outro tem 8. Ah, outra mãe tem 2 filhos também, idades similares, 2 estão no pula-pula. Ó, a menina, a mãe não está deixando ir no pula-pula porque está de vestido. A outra menina estava sentada lá, estava de vestido também. Ah, de short está no pula-pula. Entende que eu estou construindo uma estatística, eu estou entendendo quantas estão de vestidos e quantas estão de conjunto de short ou com short de tecido plano. Eu não posso tirar a conclusão, aquela está lá sentada de vestido, está tudo certo. Mas se eu não identifiquei que a outra estava pulando e que a mãe mandou para ela parar de pular porque ela estava de vestido... Entende? Ali eu estou tentando encontrar um padrão de comportamento. E as pessoas me falam assim, Dani, mas o que isso tem a ver? Gente, a gente tem que saber a vida completa dessa mãe, dessa criança. De novo, usando o exemplo de uma marca infantil, né? Eu preciso saber, sabe o quê? Quantas peças de roupa essa mãe precisa comprar por estação? Sabe onde isso vai refletir? Lá no meu mix de produto.
Então, quando os clientes me pedem, Dani, qual que é o mix ideal? Gente, não tem ideal. Tem primeiro a sua capacidade produtiva, até onde você consegue ser eficaz, até onde o teu representante consegue ser eficaz, entregar meta e esse aproveitamento do mostruário, que é outro indicador que as empresas têm muita dificuldade de saber, né? Lança lá os seus 300 itens e não sabe qual é o aproveitamento, quantos % desse mostruário de fato estão entrando nos pedidos. E isso, muitas vezes, quando demonstra 13%, 14%, pensa essa fábrica, esse estoque, como é que tá? Tem um montão de coisa ficando lá. Né? Essa é a maior dor da confecção. Os estoques. Não é só nem na confecção, quando a gente fala isso é do varejo. Porque tanto que a gente sabe que 70% do que é vendido no Brasil é vendido no sales, isso é um número péssimo, né? É um número péssimo, porque a gente não está atendendo. Existe falou em indicador, tem uma pesquisa que fala que hoje 25% dos lojistas estão felizes com as entregas que eles recebem dos fornecedores de produto acabado. Então, né, os seus representantes que chegam lá para comprar os lojistas multimarca. Só que tem outra pesquisa que fala que 87% dos consumidores não estão felizes com o que estão encontrando. Então, quer dizer, nenhum lojista sabe o que esse consumidor quer. E aí a gente vê de novo um oceano, né, um abismo entre o que a gente oferece e o que ele quer comprar. Porque a gente não debruça sobre quem está comprando. A gente, quando eu pergunto, mas como? Quantos anos é essa mulher? Ai, não sei, qualquer um. De fato, a gente sabe que a idade comportamental, a idade de alma, ela para lá nos 50 anos e dali para frente é muito aí por necessidade básica ou estética, né? Não toque Parou em mim. aí, ele já chegou nessa fase. Don't touch me. Mas assim, uma coisa que acontece, né, quando a gente não olha para o mercado, quem trabalha com feminino adulto e não percebe que de repente, vou dar o meu exemplo, né, na minha casa somos em 3 mulheres, eu, a minha irmã e minha mãe, minha casa de origem, né? Sim. Eu e minha irmã temos 4 anos de diferença, a gente tem o mesmo hábito de consumo. Trocando para roupa e calçado, a gente compra basicamente a mesma coisa. E a minha mãe, que é completamente outra geração, é exatamente igual. Então, quando eu não perceber essa movimentação, e eu estou dando um exemplo, e de novo, não posso tirar conclusões precipitadas, eu preciso entender quantas vezes isso se repete para que vire um padrão, eu não estou criando para essa cadeia. A Carla Vivian, né, lembrando... que a Carla Vivian, diretora da Hering, né, de Source, né, ela fez um comentário de que o segredo das empresas é o 80%, né? 80% daquilo que é básico de venda, né? Não do produto básico, mas aquilo que é uma composição básica de uma coleção. E esses 80% serem ajustados e melhorados, né? Mas eles impactam profundamente. Daí ela fez o seguinte comentário, que normalmente as empresas gastam 80% do tempo para pensar nos outros produtos que não são básicos, naquilo que tem que estar vendendo, e aí a coisa, né, o resultado não atinge, né? Mas, ô Dani, é assim, ó, eu vou pegar até uns fragmentos assim que eu gosto para tentar tirar a conclusão e você me dizer se eu estou pensando no caminho certo. Primeira coisa que eu vejo primeira coisa que eu vi em toda a nossa conversa, a gente já falou de brand, a gente já falou do estilo, a gente já falou do comercial, ou seja, a inteligência de mercado ela é mais uma competência empilhada que a gente tem que ter para pensar nos produtos. Você falou bem, acho que isso não é só para o têxtil, mas até porque eu me pus eu me coloquei na minha posição de vendedor de fio, por exemplo, que é a base da cadeia, e que eu posso fazer isso justamente para ver para onde está indo o meu produto. Mas voltando aqui no que eu ia colocar... Daí uma outra coisa que eu pensei é o seguinte, como isso reflete claramente a falta de profissionalismo que a gente tem em toda uma cadeia, até na ponta do varejo. Quando o vendedor que está lá na loja do varejo, a gente tem lugares que tem vendedores natos, que sabe aquelas pessoas que você entra, até quem foi que teve aqui que falou, aquela era minha mãe, né? Lembra? Alguém falou que a vendedora era a mãe dela. Que que contou como a mãe dela se preocupava com a venda e que tinha... Eu acho que eu falei isso aí em algum momento. Eu acho que e assim,
O vendedor que está lá na loja, ele está esperando a pessoa entrar na loja e hoje, durante a pandemia, a gente descobriu uma ferramenta do vendedor, bom vendedor de loja, principalmente nos shoppings, se você imagina os shoppings todos fechados, quantos bons vendedores de loja, e eu fui testemunha de ver isso acontecer comigo, com a minha esposa, com outras pessoas, que acharam meu WhatsApp, entraram em contato, mandaram escolher lá para casa. E, cara, o escolher chegava tão bom, às vezes, que era difícil recusar peças. Consumia até um pouco mais do que devia, principalmente naquela época que não se usava nada, mas porque estava muito bem feito, sabia bem o que eu queria. Esse era um bom trabalho. E o que eu estou vendo da nossa conversa mostra até uma dor grande, que é justamente a falta de mão de obra qualificada até na ponta do varejo, para que essa pessoa pudesse dar informação para o dono da loja. Então, assim, como você falou que era um abismo, mas eu vejo um oceano azul. Só que me preocupa duas coisas que eu tenho certeza que quem está nos escutando talvez esteja se perguntando. Cara, mas isso seria impossível de fazer, isso seria muito caro de fazer. Tem métodos que você pudesse tirar amostras menores? Ou seja, por exemplo, eu pensei em uma solução, sabe? A pessoa que cria o produto, ela não precisa ir acompanhar o vendedor em todos os clientes. Ela pode ver aonde o meu vendedor se sai melhor. Ali. Então, ela vai lá, passa 2 dias naquele lugar e descobre. Aí, ela pode ter 10 regiões. Ela não tem dinheiro para ir para as 10 regiões. Ela pode escolher as 3 melhores, usando a regra do 80%, aonde eu vendo 80%. O que eu repeti do 80% é isso que eu tenho que buscar no resto. Ou, por exemplo, eu tenho uma região que essa coleção performou super bem, o restante da coleção não performa. Bom, por que eu performei bem agora? Então, eu posso aproveitar esse novo... Ele descobriu um novo caminho. E aqui ele pode crescer e voltar a não perder este caminho que ele tinha antes, fazendo as duas coisas, porque ele é capaz. E é isso que eu tô vendo, assim, como fazer isso tudo. A Dani trouxe um indicador, né, um número, né, trazendo para a lógica, né, de que mais de 80% dos consumidores não estão contentes com o produto que estão procurando, né, ou seja, não estou encontrando aquilo que de repente eu desejo, né. Inteligência de mercado, olhando agora por esse olhar, eu já estou olhando lá para o lojista, inclusive, né? Será que nós estamos preparados para olhar? E a resposta é simples, ela é objetiva? Não, né? Porque senão não teria 80% do consumidor não gostando do... Não se sentindo produto, atendido. Né? Então, a inteligência de mercado, então, nós estamos falando agora que ela impacta o lojista, ela impacta a multicanalidade lá, a loja, né, o lojista, o e-commerce, né, o representante, né, ela começa a impactar todos, né, a parte de criação de produto, a equipe de vendas, né, então são várias pessoas que precisam efetivamente sair do achismo, né, para ir para uma solução, né? Mas aí a pergunta que eu vou fazer agora, sim, né, Dani? Ok, temos um problema. O problema está ali, temos dificuldade de conseguir entender o mercado de forma inteligente, né? Qual que é a solução? É aplicar essa inteligência, né? A pergunta é, ok, agora como aplica? Como é que faz para aplicar? Se alguém precisa e quer, né, e deseja, né, levar para a sua equipe, né, levar para os seus lojistas, por que não, né? Porque o lojista que estiver levando, o fabricante que estiver levando para os seus lojistas, estiver levando para os seus representantes, estiver levando para a sua equipe de vendas, estiver capacitando a sua equipe de criação, em inteligência de mercado, é que provavelmente vai ter um destaque maior. Mas como é que faz agora para levar essa informação para esse grupo? Então, Gerson, a inteligência ela é esse elo de tudo isso, né? Da porta para fora e da porta para dentro. Por isso que eu brinco, quem trabalha com inteligência é o metido da vez. Vai se meter em branding, vai se meter em comercial, vai se meter em produto e da porta para fora vai transitar entre o representante, o lojista, o consumidor e falo mais. Tanto o lojista ativo, então o cliente ativo, inclusive o ex-cliente, aquele que inativou, porque ele tem informação muito valiosa, talvez a mais valiosa está com ele, né? Mas a inteligência é o elo disso. Como que ela consegue buscar, né? Através de pesquisa. Não precisa ser amostragem gigantesca, porque a gente não é Ibope para fazer
grandes amostragens, né? E as indústrias, elas não querem sair de largada formando um setor sem estar familiarizado com todo esse conceito, essa dinâmica. Então, o que eu costumo indicar? A inteligência de mercado compartilhada, onde a gente pega três setores internos, que é produto, comercial e marketing. A gente capacita esses três. O que é capacitar? É entender o que é inteligência, como que eu busco informação da porta para fora, que é através da pesquisa, a pesquisa quant, a pesquisa quali. Como que eu faço, primeiro, roteiro? Para onde a estilista vai? Ela vai para melhor, para pior ou para a região estratégica? Depende da necessidade do objetivo. Então, a primeira coisa, eu preciso saber para que está indo da porta para fora. E isso não é só a criação. É marketing, é comercial, é gestor comercial, é supervisor de vendas. Tem que ter um porquê. Até porque você vai ter 3 tipos de olhares. Porque assim, se não a pessoa do produto, ela acaba tendo o viés do produto. A cara do marketing vai ter o viés do marketing, o comercial de venda. Porque é o viés, é a vida dele. Esse cara, ele é especialista naquilo. Isso. Mas aí quando você junta esses 3 vieses e põe tudo em informação que potencializa. Mantém aquela, vamos dizer, você faz funcionar o negócio. Exatamente. É o catalisador daquela mágica toda. Então, assim, vamos fragmentar, né? Então, a criação não vai conseguir viajar 3 semanas por mês. Não vai, ela tem as dinâmicas, os cronogramas dela. Então, a gente vai escolher a pessoa que vai, a gente vai identificar a região que vai, quantos dias vai ficar e quais clientes vai fazer. Então, sai com um roteiro pré-definido. Não é aquela, entro no carro do representante, vou para onde ele for. Não, eu vou escolher a semana que eu vou, que respeite o roteiro dele, mas que entregue conteúdo. Porque não adianta eu ir para uma região e atender um cliente só. Eu preciso gerar estatística no qual se transforma em padrões. Então, se eu estou vendendo um mostruário, eu tenho o catálogo, a estilista tem que estar ali, ela tem que identificar padrões. Esse cliente tirou esse produto. Esse cliente, o olho dele foi para a estampa. Talvez são mensagens subliminares. Não é fácil, né, a gente conseguir ter essa percepção, esse feeling. Tem pessoas que têm mais e menos facilidades, mas é treinável. Né? Então, essa pessoa vai de produto e volta com uma amostragem. A pessoa de marketing vai e volta com uma amostragem. Dani, mas a amostragem do marketing vai ser material de PDV, vai ser, né? E a do produto vai ser produto. Todos são representantes 100% da empresa. Então, marketing vai se qualificar no que ele é especialista, mas ele precisa trazer informação para produto. Igualmente comercial. Todos são agentes de coleta. E quando eu tenho 3 pessoas, vou pensar um gerente comercial, um supervisor comercial, uma estilista e um analista de marketing que foram para o mercado. E cada um passou 3 dias numa região, em média, faz 2, 3 clientes no têxtil, né, para abrir mostruário. Eu já tenho uma grande amostragem. Só que o que acontece? Não dá para ir viajar, voltar para as empresas, não ter tempo de fazer relatório, né? Porque aí a gente acha que tem que fazer um relatório de 12 páginas, que ninguém lê e não é nada efetivo. Mas essa informação fica lá guardada, porque voltou e foi picado pelo mosquito da rotina. 1000 e-mails e WhatsApp, tudo atrasado. Não é isso que acontece quando volta de viagem? Sim. Aí toda aquela informação qualitativa que de fato muitos já sabem fazer, muitas vezes já é nato, né? Eu já tenho essa aptidão, já tenho esse desenvolvimento, já sei levar uma conversa, extrair. Porque às vezes a pessoa está falando uma coisa, mas ela não quer falar aquilo, então eu tenho que saber decodificar, extrair, traduzir aquilo. Às vezes a pessoa já tem essa aptidão. Só que voltou para a empresa e ficou lá guardado. Isso não gerou insight, não gerou estratégia, ficou acabado. Então, o que a gente precisa fazer é, além de mapear esse roteiro, é a gente trabalhar o antes, que é a preparação para a viagem, desde o roteiro, desde métodos. Eu trabalho com método que tu volta de viagem, o relatório está pronto, ninguém para ficar digitando no Word, gente. Isso já acabou, ninguém mais lê. Não é mais ata, não é reunião com ata, né? Mas a gente tem que fazer relatórios efetivos para as nossas necessidades. E não é porque eu tenho que apresentar para a diretoria, não. É o que isso pode transformar e contribuir para o negócio em que eu entrego o meu talento, né? Porque todo CLT
CLT, enfim, toda empresa, a gente entrega um talento para a empresa. Sim. Então, a gente tem que condensar essa qualificação das informações, identificar padrões, porque cada um foi para uma região, certo? Essa região foi estudada, e eu sei que a região que o Gerson foi é mais estratégica. Ele vai me trazer informações, talvez que eu fui para a pior região, não vai ser a mesma, mas eu preciso, no peso da mesa, eu preciso escutar muito ele, porque eu quero crescer lá, e a maior região eu cuidar dos 80%, certo? Eu preciso proteger e não posso errar ele. Se a pior é a pior, eu entendo que é difícil, é uma região, às vezes eu tenho um tipo de produto que não tem adesão naquela região, eu preciso mantê-la, mas não é meu interesse dobrar volume, tá tudo certo, entende que eu vou, no peso, eu vou dar menos importância para a informação que vem de lá. Mas eu preciso estabelecer padrões, eu preciso retornar de viagem, e eu sempre digo, melhor do que um relatório enviado por e-mail é uma reunião de brainstorming. É a gente trocar, fala daí que eu falo daqui, troca e tal. Saiu dali, gente, é no papel, quer no WhatsApp, onde... Mas quais são os planos de ação? Beleza, identifiquei isso, o que eu vou aplicar na coleção, o que eu vou aplicar para marketing, o que eu vou melhorar? Porque quando eu estou pensando que eu estou acompanhando o representante, tem muita coisa que a indústria pode fazer para facilitar a vida do representante. Conteúdos, treinamentos, inclusive essa parte de inteligência de mercado, eu costumo dar muito treinamento para representante, para ensiná-los o que eles olham dentro da loja, né? Porque às vezes a gente está no piloto automático e na corrida a gente acaba, nem olhou para o caixa, não olhou para o estoque, não olhou para o provador, não sei nem qual era a área hot da loja, né? Mas quando eu dou um checklist para esse cara, ele vai ter informação. Mas se eu não parar para escutá-lo e ponderar e gerar estatísticas sobre o que eu estou recebendo, são informações que são vagas. Assim, ó, toda ou qualquer profissão exige que você estude o que você quer, certo? Você precisa saber o que estudar. Às vezes, a intuição, todo o nosso trabalho no Teixo, a gente vê ainda que às vezes é muita porta de primeiro emprego, a gente vê muita gente que começou e está lá há muitos anos, fazendo às vezes só do mesmo jeito e tal. E a gente tá na hora, aquilo que eu falei brincando no começo, eu falei assim, olha, a gente no Teixo Inspira procura mostrar para quem nos assiste que isso aqui tem muito mais tecnologia do que muita área que se chama tecnologia. No Teixo, nós trabalhamos de forma tecnológica. E a gente já viu, pós-pandemia, que o digital é o futuro. A gente já viu que o phygital é o futuro. A mistura entre o físico e o digital, a omnicanalidade é o futuro, né? A gente vai sempre estar trabalhando diversas e múltiplas competências. Então, no digital, esses movimentos são fáceis de identificar. Inclusive, uma vez me perguntaram se eu achava que as medidas que tinham sido tomadas em uma determinada rede grande varejista, elas surtiriam os efeitos necessários. Eu falei, olha, minha opinião é simples, foram todos efeitos paliativos e financeiros. No modelo de negócio, houve mudança? Não. Eles passaram a entender por que a loja deles vende menos? Não. Então, existe risco de não performar melhor. Lógico, graças a Deus, até essa semana que passou, eu vi os números dessa rede varejista e estavam muito bonitos. Que bom! Ou seja, aquela primeira medida anunciada eram as medidas públicas e financeiras, que é fácil. Vamos conter os custos, fecha as lojas, tal. Agora, o que eles iam tomar de medida estratégica que mudaria o modelo de negócio, isso não é anunciado e com razão. Então, assim, basicamente, não importa o tamanho da empresa que você pode ser uma microempresa de uma pessoa. Se você olhar para o seu mercado e entender para que e não ir só na sorte, porque não era sorte. Houve muito empenho das empresas para chegar lá. E aí a inteligência de mercado, pelo que você trouxe para nós aqui hoje, está trazendo, é realmente estudar aquilo que você quer fazer.
e organizar, né? E ela não é um bicho de 7 cabeças, ela não precisa começar grandona, com grandes amostragens. É possível a gente capacitar a cadeia, representantes, gerentes comerciais, supervisores, equipe interna, para todos serem agentes de coleta. O que a gente precisa é tomar o cuidado para ter uma mãe e um pai sobre isso, né? Então, na inteligência compartilhada, a gente brinca que tem pai, mãe e tem madrasta. Então, tem marketing comercial e produto trabalhando em prol e puxando essa cadeia para coletar informações. Mas é possível de uma forma simples, com metodologia, com processos, a gente ter ganhos da inteligência de mercado em todos os tipos de empresas, em todos os tamanhos, com mais ou com menos investimentos. Ah, Dani, tem clientes que são eu, empresa, que me falam, Dani, eu não tenho valor de investimento disponível agora. Tudo bem, sabe como que a gente faz pesquisa remotamente? Todo mundo tem um celular na mão. É possível, só que existe uma movimentação e é claro que tem uma metodologia para a gente identificar padrões, né? Mas ela sabendo é simples. o que procurar como... E o que perguntar, Exatamente. e mais do que isso, como interpretar. Eu vou te dar um exemplo que eu sempre dou, quem participou aí dos meus workshops, das palestras que eu costumo fazer, eu sempre uso esse exemplo. Eu passei por isso quando eu trabalhava numa empresa de feminino adulto, dentro da empresa, enquanto produto. Eu fui sondar um vestido, por que ele não estava vendendo? Porque era maravilhoso, a gente amava, era os 20%, a moda, tudo era o que tinha. Dentro da empresa, os estilistas, todo mundo tinha comprado o vestido. Como que o nosso lojista não tinha comprado? E aí fui sondar com os representantes, né? E antigamente a gente mandava questionário para os representantes, coitados, por um e-mail. 20 perguntas. Eles não sabiam nem mais o que inventar, né, gente? Porque, primeiro, falem... Mas assim, ó, gente, primeiro, fale a linguagem de quem você está entrevistando. O representante não é bom de escrita, ele não trabalha, ele não é negociador, ele não é bom de fala. Gente, então é pela fala que a gente conversa com ele, faz pesquisa com ele, né? Mas, enfim, naquele tempo, fazíamos dessa forma. Sim. E veio lá escrito nesses questionários maravilhosos do Excel. Não existia nem Google Forms na época. Não vamos falar de idade, né? Vamos deixar para lá. Mas veio assim: a modelagem desse vestido está muito grande, está errada. Pensei, meu Deus, mas a gente acabou de refazer toda a questão da modelagem, toda a graduação, como é que tá errado? Eu tenho esse vestido, veste, perfeito. Meu, fulana, não, todo mundo. Eu pensei, meu Deus. Peguei o telefone e liguei para o representante. Isso sempre foi... hoje, os jovens não gostam muito de falar no telefone, né? Sim. Eu tenho 2 filhas, né, gente? Uma de 8 e uma de 13. Elas nem entendem que o telefone também serve para fazer ligação. Não é uma habilidade que elas entendem que esse aparelho pode nos entregar. Mas, enfim, naquela época eu peguei o telefone, o que já não era tão normal, e liguei para o representante e disse, olha, escuta, me explica um pouquinho, eu estava aqui vendo... O que aconteceu com esse vestido? Comentou da modelagem, ela tá grande onde? No busto, no quadril, Não, ela tá muito assim no ombro, vem aqui para baixo. Bom, fomos detalhando, eu cheguei que era a questão da cava deslocada, que era um item de moda. Não é que a modelagem estava grande, é que o estilo do produto, que era mais over, né, que tinha aquela configuração da Farm, dos vestidos da Farm e tal, que ele dava mais volume para o corpo, sim, mas era a intenção da modelagem. Primeiro, não tínhamos treinado esse representante para ele entender essa modelagem, como é que ele ia vender? Segundo, a linguagem dele foi a modelagem, ele não sabe como falar isso tecnicamente. O modelo de cava deslocada, Então, eu preciso ser um exemplo de como a gente precisa decodificar a informação que vem. A informação vem boa, ela vem quente, mas ela se transforma em informação relevante depois que eu entendo a linguagem com quem eu estou falando. Sensacional, porque o primeiro segredo é ter a leitura daquilo que é teoricamente um problema, né? E eu pessoalmente, Gerson, eu só acabo mudando se eu concordar, se eu aceitar que aquilo que eu preciso mudar, né? Se eu concordar com isso, né? Então, é o primeiro aspecto, né? E, novamente, o segundo aspecto se volta a vários comentários aqui, né, Alex? A tal da comunicação, né? Como a comunicação se perde ao longo do tempo. E quando a gente fala em inteligência de mercado, a gente fala dessa clareza daquilo que
pelo que eu estou entendendo, né, Dani? Dessa clareza daquilo que está aí, que não está claro, né? De tentar trazer para uma luz aquilo que está escuro, de trazer essas informações e botar um refletor em cima das informações e, de certa forma, organizar com que todo mundo esteja no mesmo capítulo do livro, ou seja, que a comunicação se organize e se alinhe, né? Você lembra que a gente teve no programa que a gente já teve aqui a Cisplan e a Cistêxtil. Os dois estiveram aqui conosco. E ambos disseram que os programas deles são extremamente subutilizados. Ou seja, 30% somente é utilizado os programas. Eu sinto isso na prática, nos meus clientes, na prática. Exatamente. O Gerson é um homem de processo. Ele, com frequência, identifica que um processo que estava aplicado, que tinha um porquê e foi abandonado ou ele não está sendo feito porque a comunicação foi mal feita. O que eu estou vendo dessa nossa conversa? Eu vejo que nós estamos tendo que ir já encaminhando para o final. Então, eu penso que eu enxerguei aqui uma grande tendência, e é isso que eu quero te perguntar sobre como você vê o futuro. Mas eu vi uma grande tendência. Ainda nós estamos iniciando a captação desse rol de informações. E com o tempo, lógico, o programa de um WGSN, ele deve fazer um pouco esse trabalho da inteligência de mercado e entrega um book. Só que aquele book é genérico para todos os negócios. Exatamente. Isso. Aí nós estamos entrando na era da personalização do book, né? E é essa personalização que serve para o meu negócio, que pode sermos concorrentes diretos, mas não serve para ele, porque o modelo de negócio dele é diferente, o negócio dele é diferente. Então, assim, é muito importante, eu acho que assim, a grande tendência vai ser você que está fazendo isso através dos treinamentos, né? Também, que é uma coisa que você aplica, multiplicando o conhecimento, para que esse conhecimento chegue, entre num data lake que vai ser criado, e aí somando, você falou um ponto que para mim sempre a pergunta que eu me faço quando a gente fala de inteligência artificial, saber fazer a pergunta certa. E aí a gente vai começar a usar a inteligência artificial, e já devem existir inteligências artificiais que juntam essa informação e te ajudam nas criações dessas estratégias. É esse o futuro? É por aí que você vê o futuro do teu trabalho, o futuro do uso toda essa inteligência de mercado no negócio hoje? Então, a primeira coisa que eu enxergo para um futuro, que é um futuro próximo, é a capacitação dos profissionais. Porque, como falamos antes, ninguém sai de casa para fazer um trabalho meia boca. Então, os profissionais estão lá. Muitas vezes com mais ou com menos intensidade, mais ou menos engajados, mas eles estão lá nas organizações. E eu acho que o momento que a gente vai viver próximo, entendendo a necessidade, a importância da inteligência, vai passar por essa capacitação. Então, a empresa, ela age também como um agente, uma propagadora de informação e de capacitação desse profissional para uso próprio, né? Então, ela vai precisar capacitar o profissional, que não é algo que vem das faculdades ou que é tão nítido, porque saber perguntar eu só consigo testando, eu só consigo fazendo, interpretando, né? Então, esse meio de capacitar in loco dentro das empresas, eu acredito que é uma evolução grande, e o que mais eu percebo que tem aderência hoje nos negócios é sobre o case do próprio negócio. Então, o olhar das empresas, antes era muito comum a gente pagar cursos, né, para os profissionais em São Paulo, por aí, vai fazer sobre algum foco, né, algum conceito. Hoje existe uma necessidade, as equipes estão enxutas, estão polivalentes. Eu não consigo mais tirar muito esse profissional para ele se capacitar, depois tirar para ele fazer viagem para mercado, depois tirar para ele ter, né, eventualmente as suas dispensas, porque daí, se eu viajei, eu tenho mais horas, tenho um banco de horas, tem aquele negócio todo. Então, as empresas não estão nesse momento. Então, trazer uma capacitação para dentro da empresa, eu percebo que é o futuro próximo. Porque daí a gente... É igual uma mentoria. Quando eu presto mentoria também, quando um mentorado me procura, ele me procura porque ele quer agilidade, ele quer resultado rápido. Ele não quer passar 4 anos numa faculdade
ou num curso que é mais genérico e que não se adapte a essa realidade. Porque sim, cada empresa, mesmo que concorrentes diretos, existem necessidades diferentes. No episódio anterior, que o Dr. Alcides, né, o Alcides esteve junto conosco, ele trouxe uma informação importante que 85% dos CNPJs, por exemplo, do setor têxtil, moda, são pequenas e médias. Não é moda, é do geral, Brasil inteiro. Geral inteiro, né? Então, interessante. Mas também deve ser a mesma amostragem, provavelmente, sim, no setor de moda, né? Então, teoricamente, se a gente pensar nesse jeito, existem as empresas maiores, então existem as pessoas que nos ouvem, que são gestores ou que são donos de empresa, que precisam ter um olhar, né, Alex, mais aprofundado daquilo que é inteligência de mercado e talvez trazer para dentro das suas empresas essas que são maiores, né? Outras, construindo esses setores, outras precisam, que talvez não sejam tão grandes, mas que deveriam de estar capacitando, então, agora a sua parte de criação, sua parte de vendas, seus vendedores, também porta para fora, né? Para terem esse olhar para trazer para dentro, né? Empresas que agora são pequenas e médias, essas que são as pequenas, precisa a pessoa de criação, precisa o gestor principal, né? Ou esse empreendedor, né? Ele evoluir, ele avançar nesse processo, né? Então, são movimentos distintos e diferentes, né? Para quem está nos ouvindo. Ô Gerson, eu acho que a verdade é que é uma coisa assim, ó. As empresas grandes, aqueles... E no têxtil você tem razão, porque se no Brasil é 85%, mas provavelmente no têxtil 90% ou 95% são micro, pequenas empresas, tá? E 5% são as grandes empresas, tá? De número de CNPJs. Mas provavelmente os grandes utilizam já. E muita gente que talvez esteja nos escutando hoje, que eu vou botar dos médios para baixo, estavam dizendo, não, isso é coisa de empresa grande. Só que não é. Essa é a grande diferença hoje do mercado de trabalho, na minha opinião. Aquilo que eu sempre brinco do empilhamento de competências. A gente já trouxe o pessoal do brand, trouxemos uma pessoa de RH estratégico, a gente trouxe a Dani agora falando de inteligência de mercado. A gente já trouxe inúmeros profissionais aqui que sentaram. Por exemplo, o Dr. Alcides, do nosso episódio anterior ao teu, ele veio falar de reforma tributária. Uhum. Vai dizer que o empresário pequeno, médio ou grande não tem que pensar em todas essas competências. Hoje é inevitável que a sobrecarga, e é uma sobrecarga grande em cima das pessoas, mas em pequeno ou médio negócio, ou em micro negócio, ele é obrigado a implementar todos esses conceitos, talvez em maior nível e menor nível. A gente precisa começar a gerar massa, e aí é que vem a oportunidade, não só para a Dani, mas para o intraempreendedor que está nos escutando. Para a Dani é uma oportunidade que ela, como já estudou isso e está capacitada para transmitir, é uma oportunidade dela abrir mercado. Para quem está nos escutando, é uma oportunidade necessária para que ele atue não só no mercado têxtil, mas sim, veja que oportunidade magnífica que o mercado têxtil pode proporcionar. Você ter toda essa capacidade de interpretar dados, tendências, porque o têxtil tem sempre foi disruptivo, né? Uhum. Quando a gente acaba uma coleção, morre aquela, começa uma nova. Tudo de novo. Disrupção para nós é algo, sabe? Fichinha. Isso aqui que eu tô fazendo, lógico, a gente sabe que às vezes uma t-shirt básica ela vai continuar vendendo, mas é outra cor. Uhum. Se a gente olha o nosso processo, ele é um novo produto, não é o mesmo produto. Não é o mesmo Pantone, não é o mesmo tingimento. Exatamente. Né? Então, e eu vou dizer que se a gente for no micro do negócio, como eu trabalho com fios, às vezes um lote de fio não é igual ao outro. Então, se você trocou o lote, ele é um novo produto. O resultado pode mudar, né? Você pode ter uma coisa que não, um preto que não é preto. Então, eu achei fantástico isso. Acho que a gente tem que começar a ver que é essa junção, Gerson. E uma coisa que comentou antes, Alex, é em relação à inteligência artificial, né? Uhum. A gente tem sistemas dentro das indústrias que de fato não são usados. É igual o cérebro, a gente também não usa nem um pouquinho da capacidade total dele. Eu brinco que é a mesma coisa que o sistema. Hoje o ranking de produto, se eu ofereço bananas, óbvio que vai vir um monte de banana enfileirada da primeira para a última.
Só que como que eu fragmento os tipos de banana, o tamanho dela, como que ela estava de maturação ou não. Existem fragmentações que eu posso tirar do próprio sistema. Basta eu alimentar e colocar uma ficha técnica com algumas qualificações. Vou te dar um exemplo. Se eu trabalho com pijamas, eu posso ter o pijama para noite, o pijama para dia, o pijama para o Airbnb, né? Então, isso tudo são linhas de produto que eu posso classificar e depois eu posso extrair ranking de venda sobre isso. Não, e o pior é que às vezes tá pago, tá? Ah, com certeza, está no pacote básico. No pacote básico, tá? E assim, ó, tem uma coisa que você falou que eu quero acrescentar essa tua, para que as pessoas possam entender, né, um pouquinho. Tá bom, tem o pijama do Airbnb da classe A, da classe B, da classe C. O pijama do Airbnb que vai ser usado no Nordeste, que não tem inverno. Vai ser usado no Rio Grande do Sul, que tem inverno. Na mesma época, tô falando aqui na mesma época. Não tô nem dizendo em épocas de ano, em coleções diferentes. E tudo isso vai ter que estar num lugar, porque não existe cérebro que vá ter capacidade. Até alguns são superdotados e teriam capacidade maior de extrair ali um insight. Mas essa metodologia de colocar tudo no lugar e depois saber extrair dados, e buscar, organizar, e buscar padrões, né? Não adianta então eu ter uma ficha de produto cadastrada no sistema que me entregue relatórios, se eu não gerar o relatório dessa forma, se eu não souber ler e se eu não tentar identificar padrão. Se eu só olhar, esse aqui foi mais vendido, vou repetir. Será que no meu mercado, para minha classe, para minha região principal, para minha região estratégica, funciona repetir a receita? Ah, não, pode ser que funcione, pode ser que não, depende do meu público. Tá, né? Mas tem uma coisa bem legal aí. Será que se eu fizesse aquele que não performou, por que ele não performou? Ele não performou por causa disso. Eu não teria extraído também um novo mercado? Perfeito. Às vezes eu continuo insistindo naquele mesmo jeito, se de repente o preço não está batendo ou a cor não é a ideal para aquele produto e tal, eu acabo insistindo e permanecendo com aquele produto ainda em outras coleções e também não performando. E no lugar errado. E assim, no caso do texto, quando trabalha com mostruário, às vezes o produto não vendeu porque a cor de mostruário não era melhor, às vezes tem as variantes. Então, tem uma série de coisas, não é nada tão simples. Por isso que, assim, não dá para eu escutar só uma pessoa, um cliente, um representante, eu preciso ter uma amostragem, mesmo que mínima. Quando eu falo em 10 pessoas que eu vou perguntar a mesma coisa e eu não pergunto assim... Né? É um bate-papo, eu vou perguntando, eu vou entrando, eu vou com perguntas abertas, né? Porque eu vou atrás de opinião, ali eu consigo mapear padrões. Com 10 pessoas me respondendo o mesmo, eu consigo mapear padrão, desde que eu esteja perguntando para as pessoas das regiões que fazem sentido para o meu negócio. E sempre, antes eu iniciei falando da inteligência artificial, a inteligência artificial ela vem para facilitar a incorporação da inteligência nas empresas. Por quê? Eu tenho hoje IAs que fazem transcrição e resumo. Então, por exemplo, estou aqui falando com o representante, é uma ligação, eu posso colocar para gravar, jogo dentro da IA, ela me dá a transcrição, ponto. E de graça, ponto tá? De graça, não precisa nem pagar, não. O Fireflies é um que eu uso que é ótimo, é gratuito, e ela me diz até, aqui ele demonstrou um pouco de insegurança. Pelo tom, entendeu? E é aí que eu preciso, tanto que hoje eu tenho pessoas que me ajudam nas pesquisas, né, as remotas, e eu gosto de trabalhar com psicólogas ou estudantes de psicologia, porque elas conseguem ir além de uma resposta, conseguem perceber isso, porque eu estou falando muitas vezes remotamente. Quando eu estou presencial, eu tenho toda a leitura corporal, né? Eu consigo entender o quando a pessoa está incomodada, o quanto eu posso entrar mais na história ou não. Mas isso tudo, a gente tem inteligência artificial para nos ajudar no que leva muito tempo. Por exemplo, se eu vou conversar com 10 representantes e eu ter 40 minutos de conversa de cada uma, eu vou levar muito tempo para fazer esse tipo de relatório. Vai ficar obsoleto, porque eu vou demorar muito. Sim. E eu não vou fazer. Ou quando eu volto de viagem, igual, eu também, se eu não faço um relatório, e a IA ajuda muito. Gente, pegando o chat, que é o mais básico, mesmo sem pagar, embora quando paga, ele entrega muito mais.
igual, quando eu preciso de uma estatística, tá? Qual que é a região? Tô indo para tal região visitar. Me fala um pouco dela. Como é que as pessoas são? Qual é o hábito de consumo? Qual que é a principal movimentação financeira dessa região? Eu preciso conhecer para onde eu tô indo. Sim. Né? Então, a inteligência artificial vem para facilitar, inclusive incorporar a inteligência de mercado de uma forma até mais barata, usando os profissionais que já estão lá. É aí nesse ponto que eu queria chegar. Mas nosso tempo já ruiu. Ele não é que ele foi. Eu só queria trazer uma coisa no final dessa história, que é assim, ó. O senhor tem que implementar o processo, ela tem que executar isso. E vou dar uma razão fundamental para tudo isso. Porque as pessoas que estão na empresa hoje podem não estar lá amanhã. E quando você transforma isso em um dado palpável, transmissível, você começa a criar capacidade de ter pessoas transitando, porque vai acontecer, não é porque elas são do mal, que elas falaram, não, vou sair só para atrapalhar o negócio. Não, ela quis uma outra oportunidade, ou ela teve oportunidades que é o que a gente torce. E é um que as contrato pessoas... de trabalho, né, Sim. Alex? A gente às vezes esquece isso. Isso. É um contrato, enquanto faz sentido para mim, enquanto profissional CLT, enquanto faz sentido para a empresa, o contrato está lá. E quando se encerra por algum dos lados, está tudo bem. Vida Isso. que segue, né? E essa informação, ela foi contratada para permanecer lá. Então é muito importante que tenha o registro. E eu posso garantir, porque a gente erra muito na perda do registro. Então, assim, eu quis juntar esse último... Porque as pessoas vão transitar, as pessoas vão ter... Inclusive, esse cara que saiu dali, ou essa pessoa que saiu dali, foi para um novo lugar, talvez as informações que ela tem não sejam suficientes para aquele novo negócio. E se ele chegar lá e encontrar informações que ele vai adaptar, ele vai crescer e vai ajudar o negócio a crescer. E vai dar resultado mais rápido. Né? Ele vai incorporar o novo negócio, a nova empresa, com muito mais agilidade. Então, eu diria que um ponto-chave da inteligência de mercado para ela fluir e ela ter vida longa, né? Não ser só o calor da emoção agora, a gente precisa incorporar a metodologia e processo. Não é porque eu trabalho com informação quali que eu não preciso de processo ou metodologia. Eu preciso ter um checklist, um passo a passo, para aquilo perpetuar dentro dos negócios, das indústrias, né, das empresas. Alex, Não, novamente... Eu tenho que falar uma palavra. Que incrível. Que palavra que tu queres que eu fale? Adivinha. Adivinha. Sensacional. Aê, cara! Então, assim, incrível, sensacional o episódio de hoje, né, Alex? Obrigado todo o coração, né, Dani, por ter vindo e compartilhado, aberto aí o coração e experiência aí com todos que estão ou assistindo ou nos ouvindo. Mas também quero fazer um convite para quem está nos assistindo e ouvindo. No episódio anterior, nós falamos da reforma tributária. Nós também falamos de inovação com a Karen e com a Carla da Texnel, né? Sim, nós falamos sobre tendências globais. Do SXSW, que são tendências globais, que na verdade, aquilo que a Carla e a Karen trouxeram foram informações captadas de tendências de mercado que são gerais. Hoje a gente trouxe uma ferramenta de aprofundar isso dentro do seu negócio. Como que eu uso isso tudo para o meu negócio, né? Doutora Alcides falando de todo esse impacto tributário, né? Como também o Giovanni Tombosi falando da Principessa, que vende só no modelo e-commerce, como o André da Objeto Brasil e diversos outros empresários. Então, eu quero convidar você que assistiu o episódio de hoje, também vá lá no canal do Texto Inspira e assista os outros episódios, porque tem um material realmente sensacional, super rico e que ajuda muito, né? Eu acho que tanto para empresários como para profissionais a poderem ter uma inspiração para evoluírem ainda mais. Seria isso, Alex? É isso aí, meu amigo. Dani, muito obrigado. Teu episódio realmente me deixou muito feliz. Foi incrível. Aprendi muito aqui, tive um monte de insights. Eu quero me capacitar, eu vou procurar. Você também pode, através perguntar, olha, como é que eu acho a Dani. A gente vai estar divulgando os canais dela também. Inclusive, ela vai se despedir de vocês e ela pode deixar ao vivo. Deixo para você um forte abraço, siga a gente, siga conosco. Dani.
Gente, muito obrigada. Foi um prazer. Falar de inteligência de mercado sempre me emociona porque é algo que eu vivo e eu sei que precisa ser divulgado. E quanto mais divulgado, mais negócios, né, com estratégias eficazes a gente vai ver aí perpetuando no mercado. Mais uma vez, obrigada, Gerson. Obrigada, Alex. Você pode me seguir lá no @damos.inteligência. E por lá eu vou falando mais de inteligência de mercado, também sobre os meus programas, né? Sobre o processo de workshop, palestras, mentorias, imersões e outros programas que eu ofereço. Então, só repetindo, @damos.inteligência. Isso aí, Damos. Show de bola. Sensacional, Alex. É isso aí, pessoal. Porque... Te vejo no próximo. Por quê? Porque inspirar é o nosso propósito. Até o próximo quinta. episódio. Forte abraço.